Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao 5º dia da nossa devocional de dentro para fora. Tem sido uma jornada emocionante para mim em muitos pontos, mas também tem sido uma jornada onde o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações. Na nossa devocional passada, nós falamos sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda bem que eu não lembrei desse texto, senão ia render mais uns 10 minutos. Mas falamos sobre a importância da santidade, sobre nós correspondermos à nossa nova natureza através de uma vida santa e de uma vida segundo os padrões de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de vozes. Vozes que nós ouvimos e a voz do Espírito. E a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de vozes é que a voz que nós ouvimos é a voz que vai governar e é a voz que vai direcionar a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 vai dizer: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Sabendo que todas as vozes, que a voz que nós ouvimos, sabendo que a voz que nós ouvimos é a voz que governa, é a voz que domina a nossa vida, nós precisamos ainda mais estarmos sensíveis e dispostos a ouvirmos e obedecermos a voz do Espírito. Porque se nós ouvirmos e obedecermos a voz do Espírito, viveremos, obviamente, uma vida no Espírito. Só que tem uma coisa que se contrapõe, que se opõe à voz do Espírito, que são as nossas experiências passadas. Eu não falo de uma experiência boa, eu não falo nem de um simples momento ruim que passamos, mas de uma experiência que ela foi tão aguda, e ela penetrou tanto o nosso coração, ao ponto de nós não conseguirmos mais ouvir a voz do Espírito e andarmos pelo Espírito por tamanho apego a algo que nós vivemos anteriormente. E por que isso acontece? Porque a gente é acostumado, ensinado, culturalmente, nós somos habituados a darmos crédito a essas experiências e não a uma voz que seja maior do que ela, por mais que saibamos disso. Um exemplo disso é quando a gente não faz determinada coisa porque nós já tentamos fazer essa determinada coisa no passado e no passado não deu certo. Então, por mais que nós tenhamos nos preparado, nos capacitado e por mais que nós tenhamos nos instruído para fazer aquilo dali corretamente, nós não conseguimos fazer por causa dessa experiência traumática e frustrante que vivemos anteriormente. E uma coisa que a gente precisa saber é que se as nossas experiências elas não forem submetidas à palavra de Deus, nós vamos nos guiar mais por elas do que por aquilo que Deus disse. E não é esse o caminho que o Senhor quer para nós. Não é esse o caminho que Ele quer que trilhemos. Não é essa a vida que Ele quer que vivamos. E para basear todo esse discurso, para basear toda essa devocional, tudo aquilo que o Senhor vai ministrar conosco hoje, vamos ler João capítulo 11, versículo 8. Vamos ler do 9
ao 10. João, versículo 8, depois 9 e 10. João 11, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus ele tinha acabado de passar por uma experiência ruim naquele lugar, na Judéia, onde os judeus queriam apedrejá-lo pela sua pregação. E aí Lázaro ele vai morrer na Judéia e Jesus quer voltar para a Judéia para ressuscitar seu amigo. Certo? E aí os discípulos, ainda traumatizados com a experiência anterior, viram para Jesus e dizem o seguinte: você quer realmente voltar para o lugar que te apedrejaram? Você quer mesmo voltar para o lugar que deu relativamente errado? Os discípulos estavam temendo que acontecesse de novo aquilo que havia acontecido no passado. Mas Jesus ele vai dizer que ele estava andando na luz do dia. E quem anda na luz não tropeça. Quando a gente olha para o Salmo, a gente vai ver que a luz, Salmo 119, a gente vai ver que a luz ela é um símbolo da palavra de Deus. O salmista vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Outro salmo vai dizer: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda segundo a luz da presença. Então a gente vai ver que a luz da palavra, a luz da presença são responsáveis por guiar e direcionar a nossa vida, direcionar o caminho por onde nós vamos seguir, direcionar a estrada que nós devemos trilhar. E quem anda na luz e não anda na escuridão, não fica pegado e nem traumatizado com a experiência ruim que teve no passado. Nós temos hoje muitas pessoas que estão tropeçando porque estão abraçadas com as suas antigas experiências e por causa disso não estão sensíveis à direção que o Senhor está dando para cada uma delas para esse tempo presente. Por elas terem sido traídas no passado, elas não estão investindo mais em pessoas. Elas estão sofrendo e com medo de sofrer novamente. Elas estão desanimadas, tristes e tropeçando e temendo resultados ruins. Se Jesus tivesse se apegado à experiência passada que ele havia vivido, que ele havia tido, se ele tivesse abraçado aquela experiência traumática, se ele tivesse deixado aquele momento onde ele era alvo de apedrejamento ser enraizado no coração dele, Lázaro não teria ressuscitado. E quantos Lázaros hoje não ressuscitaram porque muitos de nós estão apegados às suas antigas experiências. Na devocional passada nós lemos o texto onde Deus vai dizer: eis que faço uma coisa nova que já está surgindo. E nós citamos textos que, por exemplo, vão dizer: esquecendo-me do que para trás fico, prossigo para o alvo. Por isso considero tudo como perda.
As coisas velhas, elas passaram, eis que tudo se fez novo. As nossas experiências ruins, as nossas experiências passadas, elas precisam tomar o seu lugar de apenas experiências. Elas não podem criar raízes no nosso coração, senão essas experiências vão se tornar a escuridão na qual nós tropeçamos. E essas escuridões, essas experiências, se enraizadas dentro de nós, elas geram enganos. Enganos com aparência de verdade. Elas geram sofismas. Sofismas, porque se o que tentamos fazer lá atrás não deu certo, também não vai dar certo agora. Por mais capacitados que estejamos, por mais habilitados que estejamos, se não deu certo antes, não vai dar agora. Se essa experiência traumática aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. A vida, ela não é um inferno cíclico, e muito menos a vida com Deus. Ela não é um inferno cíclico, aonde coisas ruins vão acontecendo periodicamente ou desesperadamente, né? Vão se desencadeando. Não é assim. A vida com Deus é uma vida onde nós temos sofrimentos? Sim, porque eles nos aperfeiçoam. Mas os sofrimentos, eles produzem um peso de glória muito excelente. Então eles são um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. Então a gente não pode se apegar a essas experiências ruins que tivemos, porque elas travam os nossos pés. Elas travam as nossas pernas. Elas bagunçam os nossos ouvidos, para que a gente não escute a direção que o Senhor está nos dando, principalmente se essa direção do Senhor está conflitando com a experiência que tivemos. E quando esse engano das experiências ruins toma conta do nosso coração, a gente não consegue nem ponderar e nem refletir a respeito daquilo que o Senhor nos disse. Porque o nosso passado está ganhando mais crédito do que a voz de Deus. Existem muitas pessoas, inclusive essas muitas pessoas, pode ser eu, pode ser você, que estão reclamando que Deus não está falando, que Deus não está fazendo, só que na verdade não estão percebendo que não estão ouvindo a voz de Deus porque fizeram do passado o seu Deus. Quando as experiências ruins, elas se tornam enganos, elas se tornam sofismas, a gente entra num lugar muito perigoso que nos faz correr risco de morte. Mas a palavra, maravilhosa que ela só, nos dá uma esperança até para esse momento. 2 Coríntios 10, verso 3, vai dizer o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A palavra vai nos dizer que os sofismas, eles podem ser anulados, as fortalezas, elas podem ser quebradas, a altivez, ela pode ser derrubada através das armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus. Henrique, que armas são essas? São essas, é a palavra, é a oração, é a disciplina, é a santidade, é a devoção, é o jejum, é a rendição, a submissão das minhas experiências,
dos meus sofismas, dos meus enganos, ao único e verdadeiro Deus. Então a primeira voz que o Senhor quer que a gente pare de ouvir é a voz da experiência ruim. A primeira voz que o Senhor está nos direcionando a não escutar é a voz da experiência ruim. Olha só, para essa voz tapa os ouvidos. Deixa a experiência ruim falar sozinha. Deixa a experiência ruim do passado falar sozinha. Deus não é Deus de passado. Não é Deus de passado. Operou milagrosamente no passado. Foi, é, será eternamente. Na história, Deus está em todos os tempos dela. Mas Ele não habita lá. Ele não habita lá na tua experiência ruim. Que te prende nesse mesmo lugar. Te prende na inércia. Te prende na apatia. Te prende no sofisma. Te prende na frieza. Te prende nesse lugar que você não consegue mais sair. Te prende num lugar onde você se torna um ídolo. Porque você tem ouvido e não está ouvindo. Tem boca e não está falando. Tem olho, mas não está vendo. O Senhor te chamou para ser filho, direcionado pelo Espírito. E não uma imagem de um ídolo. Você é filho de Deus, é igual a Deus, não é igual a ídolo. Essa é a verdade. É nisso que a gente precisa se apegar. E qual é a segunda voz que o Senhor quer que a gente pare de ouvir? Vamos lá, vamos descobrir. João 5, vou ler na mensagem, vai estar dizendo o seguinte: não estou interessado. João 5:41. Vamos ler até o versículo 44. Não estou interessado na aprovação da maioria. Sabem por quê? Porque conheço vocês, as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse, dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando a Deus? Aí vem a pergunta que vai nos dizer qual é a voz que nós devemos parar de ouvir. Como nós vamos acreditar na voz de Deus se estamos focados nas vozes das pessoas? Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Vocês sabem, queridos, qual é o nosso maior problema no que diz respeito a agradar a Deus e a ser dirigido por Ele? A nossa reputação. A gente fica com um zelo e com uma preocupação tão doentia para que a nossa reputação se mantenha aprazível, né? Uma boa reputação, todo mundo quer. Mas se a tua reputação está te impedindo de viver aquilo que Deus está te direcionando, aquilo que Deus está te falando, então lance-a fora. Gálatas 1, versículo 10 vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque se Paulo se preocupasse em manter ali a sua reputação entre os judeus, principalmente na carta dos Gálatas, ele não iria fazer metade das coisas que ele fez, ele não iria pregar Cristo como pregou. Ele não iria operar maravilhas como operou. Não iria ensinar como ensinou, não iria instruir como instruiu. Não iria manifestar a vida de Deus como manifestou, porque iria estar preocupado demais com a sua reputação, ia passar a vida sendo um fariseu. Não se preocupe com a tua reputação. Não se preocupe com a tua reputação. Homens vão dizer muita coisa, homens dizem muitas coisas até de Deus, e Deus não se preocupa com o que os homens dizem. A palavra vai dizer o seguinte, que nos últimos dias os homens dirão: olha, Deus está aqui, e Deus está aqui, esse é o Cristo, esse é o Cristo. Não os escutem.
É mentira. Eu vou saber onde eu tô e vou contar para vocês. Mas não escutem os falsos mestres. Não escutem as falsas doutrinas. Cuidado para vocês não serem como crianças levados por qualquer vento de doutrina. Porque quando a gente se preocupa muito com a nossa reputação, a gente tende a dar ouvido a qualquer coisa, a qualquer opinião, a qualquer discurso que venha disfarçado com aquela frase, é pro teu bem. Cuidado, porque se aquilo que for pro teu bem tá te desviando da direção que o Senhor te deu, não é pro teu bem. Não é pro teu bem, é pra tua desobediência, para que você se torne filho da desobediência e não filho de Deus, como você se tornou a partir do seu novo nascimento. Não desperdice o novo nascimento, zelando tanto pela tua reputação. O Evangelho de Deus é realmente loucura. O Evangelho de Cristo é loucura pelos que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A forma como andamos, falamos, agimos, nos comportamos, nos movemos, existimos. De quem nós somos geração, como diz Atos 17, é loucura para aqueles que perecem. Eles vão nos taxar. Eles vão opinar, porque opinar é a única coisa que eles sabem fazer. Mas não abra mão do poder que foi conferido a você a partir do novo nascimento. Não abra mão do poder que foi conferido a você a partir do momento em que Deus te fez morada. Não abra mão de uma vida dirigida pelo Espírito por aquilo que terceiros estão falando. Os que são espirituais discernem das coisas do Espírito. Eles tudo discernem, deles nada é discernido. Mas os que não são espirituais não discernem coisa alguma. E por não discernirem coisa alguma, a única coisa que eles fazem é opinar. E ainda opinam baseados em sua própria carne. Muitas direções de Deus, elas vão ser impopulares, elas vão ser contra as nossas expectativas. E esse também é um dos motivos pelos quais a gente precisa deixar nossa reputação de lado. Porque se a gente está preocupado com a nossa reputação, quando Deus nos der uma direção que seja contrária àquilo que nós esperávamos, nós vamos abandonar a direção divina, porque a gente vai estar buscando a popularidade. Essa questão de opinião é uma questão muito séria, principalmente quando nós estamos falando a respeito das opiniões daqueles que não creem. A opinião daqueles que não andam como andamos, que não veem como vemos, que não falam como falamos, que não existem, não se movem, não vivem como existimos, nos movemos e vivemos. Que não são geração de quem nós somos geração. Cuidado com a opinião dos incrédulos. Cuidado com a opinião dos novos. Vamos lá para Roboão, filho de Salomão, assumiu o governo. O povo foi lá, conversar com ele, e ele foi lá pedir conselho. Como é que eu governo esse povo? Foi lá para os velhos, primeiro, que aconselharam o pai dele. Olha só, pega leve com o povo. Agrada o povo, e o povo vai te servir, de todo o coração. Seja um bom rei, seja justo, e o povo vai ter prazer em te servir. O povo vai ter prazer em ser teus súditos. Um bom conselho, uma boa opinião daqueles que creem. Aí ele abandona a direção divina porque estava preocupado demais com a sua reputação, jovem que ele só, e ele foi para os jovens, foi para os novos. E aí como é que eu governo esse povo? Foi para aqueles que não creem. O que aqueles que não creem disseram para ele? Olha só, fala para esse povo que teu mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai, que eles vão ter picadas de escorpiões.
Foi esse o conselho, essa opinião, essa direção que Roboão acatou. Quando aplicou isso sobre o povo ruiu, dividiu. A partir disso vem idolatria, ídolo de um lado, ídolo do outro, uma bagunça em Israel, por causa de um mau conselho, por causa da opinião dos que não creem. Cuidado com as opiniões dos que não creem, porque isso pode nos levar a seguir um caminho errado, principalmente se a gente está preocupado demais com a nossa reputação e popularidade. Opiniões influenciam a nossa maneira de enxergar as coisas. Opiniões influenciam a nossa fé. Se nós estamos ouvindo as opiniões dos que creem, enxergaremos bem e teremos uma fé boa, ativa, uma fé viva, uma fé não fingida. Mas se nós estamos ouvindo as opiniões dos que não creem e preocupados demais com a nossa reputação, a nossa maneira de enxergar as coisas vai ser uma maneira errada e a nossa fé vai ser morta. E nós vamos tomar direções equivocadas por não estarmos andando à luz da identidade que recebemos de Deus. Lembra que Jesus vai dizer que ele estava andando na luz? Os homens, eles vão sempre ter opiniões. Sempre vão ter opiniões, mas na maioria das vezes as opiniões dos homens não vão ser nada, não vão ter nada a ver com aquilo que o Pai pensa sobre nós. Eu quero ler com vocês um texto e nós já estamos terminando. Marcos 5, vamos ler alguns versículos a partir do verso 35. Vou ler na versão da Mensagem, mas fica à vontade para ler na versão clássica, a palavra é a mesma. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Olha as opiniões dos homens que não creem. Sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles. Apenas confie em mim. Olha o que Jesus está dizendo para mim, para você. Não dê atenção aos que não creem. Confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João, os que criam. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Preste atenção. Preste atenção aqui. Vamos bater um papo. Se Cristo habita em você e você viu na palavra que ele dispensou os que não criam, mas zombavam, você está esperando o que exatamente? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude diante da direção que o Senhor está te dando? Que pode servir como escárnio na boca dos que não creem. Jesus dispensou todos eles. Chamou o pai, a mãe e seus companheiros, que eram Pedro, Tiago e João. Entrou no quarto da menina, segurando a mão dela, ordenou: Talita, cumi,
que significa menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. Por que os zombadores, os fofoqueiros, os curiosos, os vizinhos, por que aquelas pessoas que chegaram da casa de Jairo dizendo que a menina havia morrido tiveram que ser dispensados? Porque eles precisaram ser silenciados. Porque a voz que Jairo, a esposa de Jairo, os discípulos de Jesus iriam ouvir, iria direcionar todo aquele momento. Então, era como se Jesus estivesse virando para Jairo e dizendo: Jairo, você quer que tua filha ressuscite? Então a gente vai precisar tirar algumas pessoas do caminho. A gente vai precisar ensurdecer para algumas vozes. O Senhor, Ele precisa que a gente não seja como Samuel no início do ministério, que confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. O Senhor está nos levando para um nível de maturidade aonde Ele vai nos chamar como chamou Samuel. Nós vamos ter certeza de que é o Altíssimo e nós vamos dizer: ó, eis-me aqui. Fique atento, porque muitas coisas na nossa jornada cristã, elas são liberadas a partir do momento que nós aprendemos a discernir e ouvir a voz de Deus. Cuidado com as vozes que você está ouvindo, até achando que é a voz de Deus, mas na verdade estão só abafando aquilo que verdadeiramente o Senhor está falando. Então, para a gente terminar, eu oro para que haja um efatá nas nossas vidas. Eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos para toda boa palavra que sai da boca de Deus. Eu oro para que a palavra penetre no nosso coração e faça divisão entre espírito e carne, entre carne e espírito, entre junta e medula. Eu oro para que todas as nossas experiências sejam rendidas e submetidas a Cristo. E eu oro para que a palavra seja luz nos nossos pés e nos nossos caminhos, e que a presença de Cristo em nós também seja a luz que nos conduza. Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, você seja retirado desse lugar de experiência traumática do passado e levado a um lugar de sensibilidade e obediência em direção do Espírito. Eu oro para que a tua vida não seja pautada apenas naquilo que já foi, mas que a tua vida comece hoje com o Senhor. Sensível à voz do Espírito, manifestando a vida de Deus. Eu oro dessa forma. Que o engano, que o sofisma seja derrubado e anulado das nossas mentes em nome de Jesus, através do poder do Espírito e pela palavra. E que nós recebamos do Senhor as melhores e poderosas direções para as nossas vidas, independente do quão loucas elas pareçam para todos aqueles que não creem. Em nome de Jesus.